Sei que muitos do meu público ainda não conhecem você. Poderia contar a versão resumida da história do Dale Mast? Então, para aqueles que estão te conhecendo pela primeira vez, dê um pouco de contexto sobre o seu ministério. Sim. Fui criado em uma igreja menonita e aos 12 anos tive uma visão de chineses à minha frente. O Espírito de Deus veio sobre mim. 40 anos depois, estou de pé na igreja subterrânea na China e digo: eu vi vocês há 40 anos, mas agora estou aqui. Uau! E a mesma chuva que caiu sobre mim quando eu tinha 12 anos veio novamente. Então foi como uma jornada profética. Depois disso, fui pastor por 40 anos, viajei como profeta. Na verdade, eu escrevia um livro para o programa Sid Roth sobre o profético e acabei escrevendo isto. E Davi percebeu que era rei, e eu pensei: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Porque estou tentando escrever sobre Samuel e acabo escrevendo sobre Davi. E o que eu percebi foi que Davi era o fruto do profético. Certo, e o Senhor estava me fazendo demorar mais para lançar meu novo livro, Segredos para Ouvir a Voz de Deus. Não apenas para provar que eu posso ouvir a voz de Deus, mas eu realmente dou ativações onde as pessoas podem ouvir a voz de Deus e ministrar de forma eficaz por meio de ativações baseadas nas Escrituras. Minhas histórias, meus fracassos e tudo isso para entrar na voz profética de Deus. Acho que, especialmente na igreja carismática, as pessoas estão nervosas quanto ao profético. Acho que às vezes as pessoas têm visões diferentes. Algumas mais ligadas à igreja local pensam nos profetas falando. Outras vezes elas pensam em pessoas em palcos e plataformas. Eu acho que é hora de um livro como Segredos do Profético ser lançado. Ou desculpe, Segredos para Ouvir a Voz de Deus. Quem era o público-alvo que você tinha em mente? Acho que as pessoas têm várias ideias sobre o que é ou deveria ser profecia. Sim. Certo. Então, primeiro de tudo, precisamos estabelecer o que é um profeta. Não creio que você seja um profeta do quíntuplo ministério se não capacita as ovelhas a ouvir a voz de Deus, pois é isso que Efésios diz. O quíntuplo ministério serve para capacitar. Então, se eu sou um mestre, eu não apenas ensino, eu ensino as pessoas a ensinar, certo? E nisso, um dos problemas, como no profético, é que nós nos desviamos do propósito. Quando você se desvia do propósito, você perde a pureza, certo? Muitos dos problemas que temos são porque ficamos fascinados com detalhes em vez da unção e do propósito. Então, o que está escrito em Atos 1 diz: vocês receberão poder do alto e falarão em línguas. Errado, diz: vocês serão minhas testemunhas. Então, o que acontece é que o poder do Espírito Santo se manifestou em línguas. O propósito era testemunhar. Então, se o derramamento do Espírito Santo é para me tornar uma testemunha, então todos os dons são as ferramentas com as quais eu testemunho. Que Deus é Deus para o mundo, não principalmente para a igreja, mas para o mundo. Então, o meu objetivo é mostrar às pessoas como ministrar a outras pessoas na vida cotidiana, fora da igreja. Está escrito: minhas ovelhas ouvem minha voz e não seguem a voz de um estranho. Então, se você é um crente e eu puder passar 15 minutos com você, posso provar para você onde você já ouviu a voz de Deus. Posso até encontrar onde os ímpios ouviram a voz de Deus. Isso é incrível. Em relação a alguém, sabe, acho que muitas vezes as pessoas pensam: Dali, aqui é Deus e estou aqui para falar com você. Muitas vezes Deus age e fala de maneiras mais sutis. Tipo, quais são algumas das formas que a gente perde onde Deus está tentando falar conosco, mas a gente simplesmente, sabe, ignora? Então, Deus vai te dar algumas dessas palavras, mas está escrito. Em 1 Coríntios 2, dos versículos 9 a 16, diz que ninguém conhece os pensamentos de Deus. Mas, sabe, essa é a Escritura. O olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas isso nos foi revelado pelo Espírito Santo. Então, na verdade, o profético pode revelar algo que Deus tem preparado para você porque você o ama. Não porque você é tão ungido. Não é por isso. É simplesmente porque você o ama. Ele prepara as coisas. Isso é revelado pelo Espírito. Às vezes isso ocorre por uma porta aberta. Alguém conhecido avisa: abriram uma porta. Sem eles, você não entraria. Às vezes é uma imagem ou um desejo. Às vezes é simplesmente um pensamento. A Escritura diz que ninguém conhece os pensamentos de Deus, e diz: mas nós não recebemos o espírito deste mundo, mas recebemos o Espírito de Deus. Então é isso. Porque você tem o Espírito de Deus, você tem os pensamentos de Deus, não as palavras. O que é um pensamento? É como um filme Polaroid. Você precisa puxá-lo e revelá-lo nas obras.
Então, muitos pensamentos, alguns dos melhores pensamentos que você teve, na verdade não foram seus, foi ele. E na verdade, o Senhor me ensinou uma vez. Ele disse: sabe, Dale, aquilo que realmente funcionou não foi você, fui eu. Ele disse: aquele fui eu de verdade. E sabe o que não deu certo? Ele falou: aquele era você sem mim. Então eu começo, sabe, essa é simplesmente a realidade. As pessoas, ao receberem pensamentos de Deus e buscarem palavras, acabam perdendo. Certo. Já entrevistei mais de 1.000 pessoas e atuo no meio carismático há mais de uma década. Costumo perguntar: seu relacionamento com Deus é incrível. Você ouve Deus. Como entra na presença dele? Muitas vezes sinto que as pessoas se decepcionam com as respostas, pois é só: eu leio a palavra, passo tempo no meu quarto de oração, fico quieto e escuto. Será que podemos construir uma vida de práticas que nos permitam conhecer melhor a Deus, ouvir e discernir mais a voz dele? Acho que todos queremos algo rápido, como um decreto ou oração instantânea. Sim, há uma dedicação em permitir que Deus nos encha nesses momentos de silêncio. Por que isso é importante? Bem, para mim, o motivo pelo qual eu conheço a voz dele é porque eu tenho um relacionamento íntimo com ele, certo? Muitas pessoas buscam o dom, mas não buscam quem dá o dom. Certo, elas gostam do fruto, mas meio que evitam a árvore, por assim dizer. Então, isso é algo em que você precisa parar e pensar enquanto observa isso. Minha intimidade com Deus é meu objetivo número 1. E na verdade, Sean, eu tenho zelo pela fama de Deus. Eu não tenho zelo pela fama do meu ministério. Amém? Eu tenho zelo pelo nome dele. E, sabe, eu só quero voltar a falar de Davi por um momento. Deus nunca pediu para Davi lutar contra Golias. Ele simplesmente quis fazer isso por causa da sua aliança e intimidade. E sabe, eu acredito que Deus, através do profético, vai literalmente falar em pensamentos e dizer: olha, isso está acontecendo, eu quero mudar isso. E eles vão ouvir a voz do Senhor. Eles vão ter um pensamento que abre uma porta. Eles vão receber uma estratégia que vem do céu. Vai ser algo sobrenatural. Então, uma das coisas é que precisamos ouvir a voz dele para fazer a obra dele. Agora, quero te dar uma coisinha. Então, imagine um pastor batista dizendo: não acredito no profético atualmente. E, sabe, mas há 20 anos eu ia seguir carreira nos negócios, mas Deus me chamou para o ministério. Após isso, planejava fundar uma igreja na Virgínia Ocidental, mas ele me orientou a ir para a Califórnia. Eu orei sobre isso hoje e já tinha minha mensagem preparada, mas o Senhor mudou a mensagem. Agora, porque profético é meio que uma palavra pentecostal, certo? Mas o que ele está me dizendo é que ele ouve Deus regularmente em diferentes momentos da vida dele. Você realmente teve que ouvir a voz dele para ser salvo. Então, uma vez que estabelecemos isso, que a oração respondida faz parte do profético, ouvir a voz de Deus, agora vamos expandir isso. É isso que eu quero expandir a realidade da oração respondida e onde começamos a falar na situação. Vou te contar algo engraçado. Alguém veio até mim e disse que iria profetizar para essa mulher, mas não posso revelar o nome dela. Ela era famosa. E disse: então, a primeira coisa que vi foi uma vitrine de loja e vi o negócio sendo transferido. Certo. Ok. Eu não sabia que era um negócio de 2 bilhões de dólares. E eu disse: vocês vão transferir a empresa. Sabe o que eles fizeram? Eles não deram a palavra porque o mantra da família por 3 gerações era: nunca vamos transferir a empresa. Certo. Isso mesmo. Então ela está voltando porque ela coleta palavras de diferentes pessoas para dar para outras pessoas famosas que, você sabe, ela simplesmente... Então ela se depara com a minha palavra. Ela diz: não, eu banquei o Espírito Santo, porque aquela pessoa para quem ela não deu a palavra. A empresa acabou sendo transferida nos 6 meses entre o momento em que eu dei a palavra e o momento em que eles transferiram a empresa de 2 bilhões de dólares. E essa é uma das razões de o In-N-Out Burger estar em Nashville. Uau! Só vi como algo pequeno e não sabia o que dizia. Muitas vezes tento me expressar e agora podem achar importante, mas vou te contar algo ainda mais importante para mim. Mas quando você faz só uma coisinha, isso pode fazer uma grande diferença para confirmar.
Eu tive uma mulher que me mandou uma mensagem, um e-mail, há uns 7 anos dizendo, eu estava na sua reunião há 10 anos, então já faz 17 anos. Ela disse, eu estava indo e ia cometer suicídio. Você me chamou na frente. Você não falou em morte ou suicídio, só me encorajou. O profético serve principalmente para encorajar, confortar e edificar, certo? Um pastor disse para mim, ele disse, Daily, sinto que tudo o que você faz é encorajar as pessoas. Eu disse, bem, o diabo tem batido nelas com um bastão do inferno a semana toda, e agora elas estão sendo encorajadas. Você não acha que isso conta, sabe? Digo às pessoas que às vezes um simples encorajamento pode evitar um suicídio. Ela me contou, depois do seu incentivo, decidi não tirar minha vida. Acompanho você há 10 anos, e aquela palavra de encorajamento é o motivo de eu estar aqui hoje. Para mim, isso é mais importante do que todas as outras coisas, porque mudou a vida de alguém. Me interesso mais pela mudança que isso traz às pessoas do que em dizer, consegui aquela palavra, veja só. Para mim, é superar isso e seguir em frente. Mude o mundo. Quero retomar algo que você mencionou recentemente. Aparentemente, esse livro trata de elevar isso a outro nível, de ir mais alto. Então, sabe, uma vez que somos salvos e estamos seguindo Jesus, já estamos ouvindo Deus falar mesmo que a gente não perceba. Sobre o novo livro, qual é a jornada que você está levando as pessoas a fazer? Acho que você está ajudando elas a perceber que já estão ouvindo Deus, mas como é dar esse próximo passo, subir mais um degrau para ouvir Deus em um nível ainda mais alto? É isso. Certo. O apóstolo Paulo disse isso na versão King James. Desejem profetizar, não sejam passivos. Em outro momento, quero dizer, cobiçar pode te trazer problemas com Deus. Certo, mas ele usa uma palavra forte. Não seja passivo, busque isso. Por quê? Porque Paulo, ouvindo a voz de Deus, salvou sua vida indo para Damasco. Eles o desceram pelo cesto, ele disse, vou pregar, mas Deus respondeu, não, eles não vão te receber, saia. Paulo era um apóstolo que ouvia a voz de Deus. Isso afetou o ministério dele de todas as formas. Então, o que ele estava dizendo é, você precisa desejar isso intensamente. Agora, estou chegando à sua pergunta, que é a seguinte. Então, o que ele estava dizendo não para os outros do ministério quíntuplo, ele estava dizendo para os crentes, vocês precisam desejar profetizar, não para serem profetas, mas para ouvirem a voz de Deus e falarem. Levo as pessoas em uma jornada, onde minha primeira palavra forte, Deus quase precisou me matar para eu dizer isso. Chamo isso de palavra do ataque cardíaco. Meu coração, bum, bum. Você estava tão nervoso, aposto? Sim, porque, e então através dessa palavra, e vou tocar nisso por um minuto. Porque eu estava lá fora cortando a grama, meu coração estava batendo forte, e porque essa mulher grávida, passou com outra mulher, e o Senhor me disse para falar com minha esposa. Eu sabia que ela estava nervosa por causa do bebê. Tínhamos acabado de ter um filho. Falei, traga ela aqui, deixe segurar meu bebê. Ele tinha uns 9 meses. Isso vai confortá-la. Eu vou ministrar para ela. Então sei o que está acontecendo. Vi ela passar e ouvi Deus dizer. Diga que a amo e perdoo. Ela não queria o bebê e ia abortar, mas a amiga a convenceu a ficar com ele. Uau! Então eu disse, Senhor, eu não vou levar um tapa de uma grávida. Eu não vou chegar lá e dizer, o Senhor me disse, ok. Enquanto cortava a grama, meu coração batia forte. Achei que teria um ataque cardíaco. Será que Deus precisa te matar antes de você entregar uma palavra? Então eu entrei, mas veja, minha preocupação era que eu estava certo. Isso está errado. Deveria me preocupar se estou trazendo vida. Então eu disse que era engraçado. A pessoa com ela falou, uma piada. Eu respondi, quem dera. Perguntei, você sempre quis esse bebê? Porque eu senti que sua amiga ficava te convencendo. Ela disse, não, eu sempre quis esse bebê. E eu saí de lá tão desanimado. Depois que levou a mulher grávida e eles vieram, ela chamou minha esposa e disse, quando saímos, ela me olhou porque mulheres grávidas precisam ir ao banheiro sempre. Então, foi ao banheiro. E ela perguntou, como ele sabia que era verdade? Ela mentiu para mim. Uau! Nisso, veja, eu não contei a verdadeira mensagem. Deus diz que te ama, Ele te perdoa. Agora os detalhes. Eu estava preocupado em estar certo ou errado, não em trazer vida. Então, o que eu aprendi no meu início profético é que não estou tão preocupado se estou certo ou errado, mas sim se estou trazendo vida para as pessoas. Estou dando vida às pessoas e quero ensiná-las a superar a preocupação de estar certo ou não. Você só saberá perguntando.
Mas se você transmitir vida, você nunca vai errar. Se você amar as pessoas, você nunca vai errar, porque Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho. E quando começarmos a amar o mundo, Deus vai nos enviar. O problema é que amamos as coisas do mundo, não o mundo, certo? Então precisamos nos ajustar. Acho que precisamos superar o temor do homem. Sinto que esse é um grande desafio quando você percebe que Deus te deu algo para alguém. Muitas vezes sinto que, para nós, isso parece sem importância ou muito estranho, tipo, por que eu diria isso para essa pessoa? Tipo, como você aprendeu a superar isso? Digo, você acabou de falar sobre medo, mas conforme Deus foi te dando outras palavras, você teve que continuar lidando com o medo às vezes? Ou depois que você ficou mais confortável, ficou mais fácil? Sim. Vou te contar a verdade que ajudou pessoas a se conectar, do livro Segredos para Ouvir a Voz de Deus. Ok? Quando a maioria ministra, busca aceitação, certo? Em seu trabalho. E eu estou dizendo que isso está invertido. Eu estou ministrando para as pessoas porque eu já as aceitei. Eu não estou buscando aceitação. Eu já fui aceito. Claro, ok. Então, se eu carrego um espírito de auto-rejeição, eu não posso correr o risco de ser rejeitado pelas pessoas. Mas se eu me sinto aceito pelo Pai, a rejeição de outra pessoa não vai me afetar. Mas também tem isso. Se você carrega um espírito de rejeição, você vai atrair isso. Antes de eu ministrar às pessoas, eu digo, Deus, eu os amo, mas estou te pedindo para me dar o teu amor por eles, porque a fé opera pelo amor. E à medida que eu dou um passo de fé, se eu tenho amor por eles, a palavra profética se torna muito fácil. E eu sempre digo, sorria. Se você não estiver sorrindo, uma vez no aeroporto eu ministrava e caminhava até uma mulher. Eu era bem jovem. E eu fiquei tipo, e quando olhei para ela, vi medo no rosto dela inteiro. E eu perguntei, Senhor, o que está assustando ela? Ele disse, você. E eu disse, você sabe quando você acha que realmente parece mentalmente perturbado? Sabe? Como se você pudesse ser considerado perigoso? De cara fechada ou ele está nervoso? Sabe? E na verdade, quando você acha que precisa realmente se incentivar a sorrir, aí você conta boas notícias para as pessoas. Eu abordo todas essas coisas no meu livro. Eu tenho uma lista de coisas. Eu tenho diferentes maneiras de fazer isso. Como usar uma passagem bíblica e um pensamento para pintar um quadro, trazendo uma palavra profética que encoraje as pessoas a confiarem em Deus, certo? Uma das experiências mais reveladoras que tive foi viajar por um dia com o bispo Bill Hamon para entrevistas, já que o assistente dele não pôde ajudar. Passamos o dia inteiro juntos. Vi ele ministrar a um casal no aeroporto que não o conhecia nem sabia que era um famoso profeta. Ele encorajou o casal sobre casamento e família. Percebi que ele os abençoava e profetizava, mas eles não sabiam. Foi uma conversa comum com um senhor no aeroporto, como um avô. Pensei, ele não tornou a situação estranha nem tentou parecer especial. Apenas os abençoou e encorajou. Eles não sabiam que era uma profecia. Fiquei fascinado com isso. Bem, você sabe como eu cheguei aqui? O bispo O'Hanlon é meu pai. Minha esposa e eu servimos a ele no Conselho de Governadores. Ok, nossa, eu não sabia. Então, eu sou parte do fruto dele e o endosso dele está no meu livro. E então, sabe, isso faz parte. Se você convive com pessoas que estão abertas à profecia, você aprende observando. Eu sou um cara do tipo que gosta de mostrar e explicar. Então, na verdade, eu conto histórias, tipo, uma vez. Quando você atinge certo nível, e não digo isso para os outros, mas quando você é um profeta, você carrega um nível de responsabilidade diante do Senhor, no mandato de ser a voz dele, que uma pessoa que é uma ovelha não carrega, a menos que seja uma missão especial. Mas vou te dizer uma coisa, não há nada como ter Deus falando através de você. Você sente a unção, você sente o fruto e vê como as pessoas foram encorajadas. Eu tinha esse livro, e Davi percebeu que era rei. É um livro profético que encoraja as pessoas. E o livro que estou escrevendo sobre os segredos de Deus é igual. Já ouvi pessoas me dizerem, há 5 anos eu estava em uma situação difícil no ministério. Seu livro me fez continuar. Estou dizendo, este livro sobre o profético vai levar alguns a novos níveis nessa área. Alguns de vocês não sabem, mas são profetas. Não apenas possuem um dom profético, outros terão só o dom profético. Alguns de vocês serão ovelhas que operam sob uma forte unção profética.
Uma vez fiquei ao lado de um adolescente. Alguém estava prestes a tomar uma decisão importante. Eu dei uma palavra agradável para essa pessoa. Esse adolescente, que estava indo e vindo, deu uma palavra fora do comum. E Deus disse: "Não existe Espírito Santo Júnior, Dale. Amém." E eu estou te dizendo, sabe, Deus, quero dizer, Ele reserva jumentos para profetas rebeldes falarem através deles. Então, há esperança para todos. Bem, e eu sei que já falamos um pouco sobre a sua história de origem e estamos quase sem tempo, mas acredito que no livro você falou sobre ter tido uma experiência com Deus quando tinha cerca de 12 anos, sim. Como foi esse seu primeiro grande encontro? Acredito que todos temos uma história de origem quando percebemos Deus agindo de forma especial pela primeira vez. Gostaria de saber se esse encontro foi aos 12 anos. Sim, aos 12 anos, eu não sei se foi uma visão porque eu vi todas aquelas pessoas asiáticas na minha frente. Eu senti o Espírito de Deus me acompanhar. Quando eu era mais novo, lembro de estar diante de Labão Schwartz e Trieber, homens conservadores. Ele me olhou e disse: "Quando crescer, deveria ser pregador." Eu me lembro de adorar, provavelmente com 9 anos de idade, olhando para o céu. Eu via pessoas, todas essas pessoas indo para o céu, e eu sentia que tinha algo a ver com isso. E eu podia, não sei se diria que era uma imagem ou o que era. Tudo o que sei é que no meu espírito eu podia ver isso, certo? Às vezes, se eu disser que era como um filme, isso desqualifica outras pessoas que tiveram imagens vagas. Tudo o que sei é que eu vi. Bem, essa pode ser uma pergunta prática. Após mais de uma década em ambientes proféticos, vejo que as pessoas ouvem e veem de modos variados. Algumas têm sonhos, algumas pessoas têm visões e imagens na cabeça. Para algumas pessoas, o véu é meio fino e elas conseguem ver no espírito. Outras pessoas ouvem a voz de Deus audivelmente. Eu não sei se há uma forma melhor ou pior de ouvir Deus. Se Deus fala com a gente de formas que não estamos acostumados, tipo, o que a gente faz com isso? Como a gente discerne isso? Talvez ponderar isso à luz da palavra. Certo, existem várias maneiras de ouvir Deus. Este livro, O que eu vou fazer, eu vou te dar, se você quiser chamar assim, outra linguagem, uma forma de receber uma palavra profética em que você pode se ativar. Você pode focar seu espírito e pedir para Deus te dar pão, e Ele não vai te dar uma pedra, e pedir que Deus abençoe outra pessoa, e isso vai funcionar porque está nas Escrituras, certo? Se quiser abençoar alguém, Deus te ajuda, mas se busca provar que é profeta, isso é por sua conta. Eu não estou aqui para provar que sou um profeta, estou aqui para provar que Deus fala hoje. Amém. Então quando eu passo de carro pelo Starbucks, e se eu leio as tatuagens no braço deles, talvez eu tenha que rededicar minha vida a Deus. Mas eu olho para eles e digo: sabe, o Senhor está me mostrando. Dou uma imagem, um sonho. Alguns só me olham como se estivessem em choque. Já me disseram, quando você falou isso, senti algo me dominando. Uau! Não pergunto se são cristãos ou se querem ser salvos. Quero apenas dar uma experiência com Deus e deixar como mistério. Quando digo que sou pastor, eles se afastam. Quando começo a profetizar, eles se aproximam. Vou te dizer, não converse com as pessoas. A cabeça delas é o órgão mais bagunçado. Toque o espírito delas com uma palavra profética e diga: há algo especial em você. Deus te ama. Então, Sean, o que eu quero fazer é, ao terminar isso, só quero olhar para você e dizer às pessoas como eu não sinto unção, certo? No sentido de que eu sinto a unção, mas não para profetizar, mas senti que Deus disse: demonstre. Então, a primeira coisa que vejo é como se tivesse um pequeno objeto na frente da sua mente. Eu nem sei o que é, mas senti que tem algo em que você está pensando. E enquanto eu olho para isso, senti Deus começar a derramar óleo sobre isso. E Deus disse: observe o que vai acontecer nos próximos 3 meses. Uau! Agora você pergunta, como isso aconteceu? Eu fiz isso porque escolhi, mas senti um empurrão e decidi seguir esse impulso. É isso que incentiva as pessoas a fazerem. Ei, cara, é ser corajoso e confiante para seguir o impulso e dizer o que Deus está te mostrando, tentando te dar. Como disse antes, você pode ficar nervoso e achar que não faz sentido, mas se surpreenderia ao ver que, para eles, é exatamente por isso que estão orando e com o que estão lutando. Dali, estamos nos nossos últimos 45 segundos, fale com a sua câmera. Como você quer encerrar isso? Como você quer encorajar o público? Eu quero dizer o seguinte: Deus te criou a imagem dele para falar, para se comunicar. Você foi criado para ouvir a voz dele e para dizer, ouvir o que ele diz e depois repetir isso para outras pessoas. Ele te deu ouvidos, ele te deu uma voz, porque ele quer falar com você.
Antes de tudo, em oração, em adoração, mas Ele também quer falar através de você para pessoas que não conseguem ouvir. Deixe Ele te usar. Compre meu livro. Embarque nessa jornada e espere mais, porque Deus espera mais. Ele morreu para te dar mais, e eu te amo. Deus vai te usar de maneiras incríveis. Nosso livro de hoje é Segredos para Ouvir a Voz de Deus, disponível para pré-venda onde quer que ótimos livros sejam vendidos. Dali, foi um grande prazer te conhecer e passar esse tempo com você nesta manhã. E boa sorte com o livro. Acho que ele realmente vai mudar a vida das pessoas. Obrigado, Sean. Bom estar com você.